Feliz sábado, igreja. Deus possa ser cada vez mais adorado e exaltado aqui e também aqueles que estão em casa agora participando junto conosco desse momento especial de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Cada dia a pandemia tem atrapalhado um pouquinho mais a adoração de forma presencial. Nós não sabemos até onde ela vai, mas o verdadeiro adorador, ele não depende da circunstância, não. Ele adora a Deus, pode ser a circunstância que for. O templo físico pode fechar, mas o templo espiritual, que é a igreja do Senhor, continua viva. Louvado seja o Senhor. E nós cremos que um dia essa pandemia vai embora. Ela vai passar. Porque o único que é eterno é Deus e o seu povo. Né? Louvado seja o Senhor. Esses dias eu tenho estudado a Bíblia no livro de Josué e lendo a história de Josué esses dias, algo chamou a minha atenção. E eu fiquei imaginando o que estudar com os irmãos lá na igreja de Guanabara no sábado pela manhã. E nós vamos estudar um texto ali no livro de Josué. A história é conhecidíssima. Quando eu falar aqui, você já vai saber até da história, mas algumas coisas que eu vou querer pontuar na experiência de uma mulher chamada Raabe. Nós vamos estudar um pouco sobre essa experiência vivida na história dessa mulher e que lições nós podemos tirar para a nossa vida. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por este dia de vida. Obrigado porque ele é mais um sábado. Pela oportunidade de estar te adorando com os irmãos, tanto aqui no presencial como no virtual. A gratidão pelo privilégio de abrir as páginas das Escrituras Sagradas e nos alimentarmos do pão que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, seja qual for a circunstância. Sabemos também que, mesmo que haja dor, morte, sofrimento, isso um dia findará. E só o que é bom durará para toda a eternidade. Por isso nós te somos gratos. No nome de Cristo. Amém. Veja, na experiência do povo de Deus, os israelitas haviam passado um grande tempo no Egito. Se você observa o início da história da ida deles para o Egito, com exceção de José, que foi vendido como escravo, a família de José vai para lá convidado por José, pelo faraó, e ainda o faraó diz a José assim, olha, você escolhe o melhor aí da terra, você é quem está comandando tudo, você escolher para a sua família, e que coisa boa. Que coisa boa, o melhor lugar, terra boa, para eles viverem sossegados, protegidos por José, o governador do Egito, parte da sua... É ali que começa o povo, na história do Egito. Mas o tempo se passou, a geração se foi, José se foi, o faraó se foi, e agora entra um novo. Que agora, ao invés de fazer o que o outro fez, de relembrar o que José fez para o Egito, olha para aquele povo e agora diz, se um dia esse povo aí se rebelar, se unir a outros inimigos e destruir a gente, então vamos oprimi-los. E olha com o tempo a situação, de uma época de bonança, de coisas boas, maravilhosas, agora escravidão. Dura escravidão. Então, chegou uma época que você conhece a história, olha, nós não só vamos colocar eles para fazer os tijolos, ele ainda tem que ir atrás da lenha, tem que... Pensa aí. Que terrível. E o povo clamava. E Deus então manda o libertador, né? Moisés, seu porta-voz. E José dá o recado ao faraó, você conhece a história, e depois de muita luta, com braço forte, Deus liberta o seu povo.
A promessa de Deus era tirar eles daquela situação e levar para a terra que emana leite e mel, terra boa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, já fazendo aqui uma comparação, queridos. Nós estamos no Egito de opressão. Nós estamos no Egito de opressão. Olha o mundo como ele está. Manchado pelo mal, castigado pelo mal. Olha o povo de Deus sofrendo. Olha a angústia de ver pessoas queridas morrendo nos hospitais sem a gente saber o que fazer. Quem trabalha aí com a área da saúde sabe o drama, o dilema. Esses dias eu estava dizendo, a gente só sabe a angústia dessa história do coronavírus quando um da família passa ou você... Aí você vai saber como é a coisa. Mas o povo está brincando. Então, nós estamos aqui passando uma espécie de um Egito de lutas de escravidão. Aí o libertador veio, Moisés. O Cristo também veio, o maior libertador. A promessa, tanto naquela época, era para levar para a terra que mana leite e mel. E ainda hoje, mesmo caminhando, nós sonhamos com a terra prometida, a Nova Jerusalém. Mas até chegar lá, seja o povo de Deus no passado ou hoje, vai ter que atravessar o deserto. De lutas, de provações, de dificuldades. Agora a grandeza é que Deus não vai deixar o povo ir só, ele vai à frente. Esta é a promessa. E o povo chegou ali, literalmente lá, às portas da terra, que por 40 anos eles sonharam. Sabe por que passaram tanto tempo lá? Porque era preciso que Deus fosse lapidando aquele povo, transformando, mudando, limpando eles daquela velha vida, daqueles costumes, preparar um povo santo, que fosse capaz de adorá-lo e contemplá-lo para sempre. Quando Josué chega com o seu povo ali às portas de Canaã, teria os desafios para tomar posse da terra. Sabe por quê? Porque ali haviam pessoas que moravam naquela região e eles não entregariam de graça, não. Você acha que o diabo que se usurpou da terra quer entregar os seus assim, de mão beijada? Não. É uma batalha espiritual, é uma luta espiritual, uma guerra. É assim que é. Cada dia em nossa vida, essa guerra é dentro de mim, essa guerra é dentro de você. As forças do bem e do mal lutando. Mas quem estiver com o Senhor é mais que vencedor. Aí Josué olha para aquela terra, Canaã, capítulo 9 de Deuteronômio, a gente não vai ler, não abre Deuteronômio 9 em casa, você olha. Mas lá Deus disse, olha, a terra que vocês estão indo lá é gente forte, é gente poderosa. São cidades fortificadas, fortalezas. Está lá em Deuteronômio 9. Vocês vão enfrentar desafios. Mas lá ele garante, eu vou à frente. Mesmo que haja desafios, eu estou com vocês. Mas o Josué, que era um guerreiro estratégico, o que é que ele fez? Bom, Deus vai conosco, mas tem que ter a batalha, tem que ter a luta, porque é bom demais eu estar deitado numa rede só esperando Deus mandar. Tenho que agir também com o Senhor. Segura em Josué que nós vamos chegar lá. É Josué que nós vamos ler, não é Deuteronômio. Segura lá. Aí veja, qual foi a estratégia de Josué? Olha agora o capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, verso 1 até o 6 diz assim. Josué 2, verso 1 ao 6 diz assim. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Verso 3. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Verso 4. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu:
É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Veja, queridos, esse relato da estratégia de Josué para tomar posse da terra, começando com a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, muralhas. Lá em Deuteronômio diz que as muralhas da cidade chegavam até os céus. Exército. E aí agora Josué, na sua estratégia, ele manda 2 espias. Dá uma olhada, sondar a terra. Há algum tempo atrás, Moisés enviou 12, chegou 10, dando um parecer negativo e 2 positivos. Eu fiquei pensando, Josué mandou só 2, parece que 2 é melhor. Nem chama a atenção e parece que 2 dá notícia melhor do que 12. Ele mandou só 2, eu vou mandar só 2. E nem disse o povo, porque o povo, mesmo vendo a atuação de Deus no passado, qualquer perigozinho, qualquer coisinha, tentação, a gente já perde a fé, já se assombra, já fica com medo, já fica apavorado. A gente fala de um Deus poderoso, mas com a pandemia é doido, com medo de morrer, sabendo que um dia vai. Com pandemia ou sem vai. Mas se estiver em Deus, é eterno. Mesmo que vá ao pó, Cristo ressuscitará. Agora, sabe o que é interessante? Eu fico imaginando aqueles caras passeando dentro da cidade de Jericó, conversando com o povo, sondando, e as pessoas observando. Quem são aqueles 2 forasteiros estranhos ali? E eles começam a perguntar, aqui onde é um local tal? E aí indicam a ele, ó, tem um ponto ali. E aí eles vão para lá. Geralmente esse tipo de ambiente onde a casa entre aspas ali de Raabe, a casa vocês entendem, né? Entre aspas ali, era uma casa movimentada, visitada por muitos homens, e talvez chama a atenção daqueles que foram fuxicar o rei, eles fazendo perguntas, sondando, e eles dizem, o que é que esses caras querem? E correm, ó, no ouvido do rei. Agora vocês prestaram atenção. Quando o rei manda que Raabe os entregue, ela mente. Ela os havia escondido ali em cima no terraço, mas não, eles estiveram por aqui, tá, mas não sabia quem era, ó, já se mandaram, vocês procurem eles aí. A questão que eu quero perguntar nessa manhã é, por que Raabe resolveu trair o rei, trair o seu povo e apoiar o inimigo? Apoiar aqueles que iam invadir a sua cidade, invadir a sua terra. O que levou esta mulher a tomar uma atitude diferente, irmãos, do povo que morava em Jericó? Qual foi a motivação que levou aquela mulher a agir assim? A primeira delas está aqui no versículo 8. A primeira razão, no versículo 8 ao 10, ela diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Verso 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Você entendeu qual foi a primeira razão? Pelo testemunho, pelo que ela ouviu. Isso aqui aconteceu no início da história, isso tinha mais ou menos 38 anos atrás. E ao longo da peregrinação do povo de Deus no deserto, as notícias, mesmo que sem o WhatsApp, porque hoje não, com o WhatsApp a gente não tem sossego. Porque o povo não para, até meia-noite eles mandam notícia, ninguém mais tem sossego com o WhatsApp.
Mas naquela época, mesmo sem o WhatsApp, sem internet, as notícias fluíam. E Raabe está dizendo, olha, nós aqui de Jericó, nós não somos inocentes, não, nós ouvimos o que Deus fez. Mas sabe o que também eu tenho certeza que ela ouviu? A promessa que Deus fez ao seu povo, dizendo que seria dada aquela terra para o seu povo. Então, o testemunho daquilo que ela ouviu. Mas o que é que está aqui diferencial? Você percebeu ela dizendo, nós ouvimos, o povo ouviu, o povo de Jericó ouviu. Mas sabe qual foi o diferencial para ela? Ela acreditou. Ela acreditou nisso. Ela creu. Ela creu na atuação do Senhor. Quando libertou o seu povo, quando protegeu o seu povo, quando alimentou o seu povo. E ela ao perceber que tudo aquilo que havia acontecido foi verdadeiro, então ela concluiu, eu creio que, de fato, Deus deu essa terra aos israelitas. Esse é o primeiro ponto. Ela creu. Ela creu nisso. Por isso que ela tomou uma decisão diferente. Mas há uma segunda razão, está aí no verso 11. Ela disse, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Agora olha essa frase. Porque o Senhor, o Deus de vocês, ou o vosso Deus, depende da versão, é Deus aonde, irmão? Diga para mim. É Deus em cima, nos céus e aonde? Deus é Deus. Deus é Deus. Sabe, embora Raabe, ela disse assim, todos nós ouvimos, mas sabe qual foi a tragédia em Jericó? É que embora eles também ouviram os relatos, mas não creram. Ela creu, exato, irmã, ela creu nisso. Ela crê a tal ponto que, embora Jericó sendo uma cidade idólatra, com seus vícios, seus ídolos, ela reconhece que o Deus de Israel, ele é soberano. Ele é Deus do universo, ele é Deus nos céus, ele é Deus na terra. Você consegue entender por que Raabe, ela foi capaz de trair o rei de Jericó? O comentário bíblico Moody diz assim, quanto ao fato dela estar traindo o seu rei da terra, é preciso notar que em seu coração se desenvolvia uma nova fidelidade ao rei celestial. Consegue entender? É a partir do momento que a pessoa enxerga Deus na maneira como Raabe enxergou, é a partir da maneira como o ser humano crê na atuação de Deus, nas promessas de Deus e se apega a elas, que o que aconteceu com Raabe pode acontecer com cada um de nós. E você sabe a história. Quais foram as bênçãos que aquela mulher, por tomar essa atitude, por crer, o que foi que ela ganhou com isso? Vamos olhar algumas coisas que ela ganhou. O primeiro está no capítulo 16 aí, não é? No capítulo 6 de Josué. O capítulo 6 de Josué, a partir do verso 22, diz assim, então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver com vocês, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, mãe, irmãos, tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Então somente a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Primeira bênção, por escolher fidelidade ao Deus de Israel, que tornaria o seu Deus, ela é preservada, porque ela crê. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o tempo não permite a gente mastigar a passagem de forma profunda, mas perceba,
Porque Deus destruiu Jericó, mandou matar tudo. Você já imaginou uma cena dessa, um exército entrasse dentro de conquista e matasse todo mundo, criança, mulher grávida, idoso, todo mundo? Não é uma coisa terrível? E como imaginar um Deus que a gente prega que é amor, que é bondoso, que é tudo isso, fazer algo ou ordenar algo tão forte? Esse é um dos questionamentos daqueles que não querem crer em Deus. Como é que é um Deus de amor e manda fazer algo assim? Queridos, é só ler a palavra. O Deus que libertou e deu e salvou Raabe poderia salvar toda Jericó, queridos. Eles ouviram a mesma coisa, eles tiveram a oportunidade por muitos e muitos anos. Leia em casa, porque aqui não dá tempo ler, mas em Deuteronômio 9, que eu estou te dizendo, quando Deus está dizendo a eles lá, ó, lá tem cidades fortificadas, lá tem gigantes, mas eu vou à frente de vocês. Aí Deus diz lá, quando vocês conquistarem a terra, não pense que é porque vocês são bonzinhos, não. Ele diz lá, sabe por que é que eu vou destruir o povo de Jericó? Por causa da maldade deles. E ele repete essa mesma frase 2 vezes lá no capítulo 9 de Deuteronômio, é só ler em casa. 2 vezes ele vai dizer, eu vou destruir por causa da maldade. Não é Deus que destrói o ser humano. Um dia Deus vai executar juízo sobre essa terra. Tem gente que fala sobre a ira de Deus. De vez em quando eu encontro uns irmãos dizendo, não, Deus é justo, mas Deus é amor, mas a gente tem que pregar que a Bíblia apresenta como um Deus irado. Mas tenha calma, não vai imaginar a ira de Deus igual a nossa ira. Deus não se ira como nós nos iramos. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, é numa conotação de um Deus justo. Um Deus justo que executa justiça. Mas quando Deus executa justiça sobre alguém, pode acreditar que ele deu N's e N's oportunidades, querido. Mas chega uma época que a Bíblia diz, o coração se torna tão duro, tão insensível, o Espírito Santo foi apagado, ele pode falar o que falar, não alcança mais, é pedra, é rocha, não entra mais. Não tem mais jeito, e se Deus deixa aquele povo e o povo dele vai para ali, pode acontecer do povo aprender aquelas práticas, aquelas coisas terríveis e esquecer do Deus verdadeiro. E Deus teve que fazer uma limpeza, e Deus vai fazer uma limpeza nessa terra um dia. Vai fazer. Mas aquele que crê em Deus, como Raabe acreditou, também vai ser preservado, você, sua família, todos. Todos vão estar no meio do povo de Deus, é acolhido. É isso aqui que a gente vê. Mas sabe, as bênçãos na vida de Raabe foi além. Abre aí, lá em Mateus capítulo 1, veja a bênção na vida dessa mulher. Você acha que só foi preservar a vida? Abre lá em Mateus capítulo 1 e olha que bênção essa mulher ela alcançou pela graça, pela misericórdia de Deus. Mateus no capítulo 1. Olha a bênção. Mateus capítulo 1, primeiro livro aí do Novo Testamento, fácil, né? Versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E aí vai. Você entendeu isso aqui? De uma prostituta. Essa mulher tem o privilégio agora de casar com alguém nobre do povo do Senhor. E o que é interessante, você percebeu? Ela sai de um status de prostituta, de prostituição agora, para ocupar na genealogia da nobreza. Ela é tataravó do rei Davi. Olha que beleza. Olha que coisa maravilhosa. Ela passa a fazer parte dessa linhagem agora real. Deus coloca uma mulher indigna, de uma conduta talvez terrível, e na sua graça e misericórdia faz com que ela tenha esse privilégio. E sabe o que mais? Se Cristo vem dessa geração da descendência de Davi,
Isso implica dizer que na genealogia do Cristo tem a participação de Raabe. Ela também é parte da nobreza celestial. Olha que coisa maravilhosa. Você entende as bênçãos que Deus pode oferecer a alguém na sua infinita graça e misericórdia, quando se reconhece que Deus é Deus no céu, que Ele é Deus na terra? Quando se crê de fato na palavra do Senhor a tal ponto que toma uma atitude como Raabe tomou? Agora, observe a galeria dos heróis da fé. Abra aí em Hebreus capítulo 11. A bênção na vida daquela mulher foi extraordinária pela graça do Senhor. E quando nós lemos Hebreus capítulo 11, ali nós falamos dos heróis da fé. E você sabe quem é que está mencionada ali? A Raabe está sendo mencionada ali no versículo 31. Hebreus 11:31 diz: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Fé. Escute, que fé? Fé que age. Fé que toma atitude. Fé que faz com que eu dê o primeiro passo e avance. Este tipo de fé, e é tão interessante, abra aí em Tiago 2,25 para você ver o que é que ele destaca. Tiago 2,25, depois de Hebreus aí tem Tiago 2,25, olha o que ele diz aí, destacando esse tipo de fé que ela tinha. Ele diz assim: de igual modo será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você entendeu o destaque de Tiago? Ele está dizendo, a fé viva daquela mulher foi concretizada nas atitudes, nas ações, no que ela fez. É esse tipo de fé que Deus espera encontrar em cada um de nós. Uma fé, queridos, que crê, mesmo quando as circunstâncias são adversas, complicadas. Senhor, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu creio. Não é uma fé cega, é uma fé de convicção, porque o Deus que atuou no passado e na sua palavra tem N testemunhos, é o mesmo Deus que a gente adora hoje. E se ele abriu o mar, e se ele transformou água em vinho, você já imaginou o que ele pode fazer em nossa vida? Muito mais. Veja as bênçãos na vida daquela mulher. A graça de Deus. Quais são as lições que nós aprendemos na história de Raabe? Eu quero destacar algumas nessa manhã. Quais são algumas lições para mim e para você? Eu quero destacar aqui algumas. A primeira lição que eu tiro da história de Raabe é que a graça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, ela pode alcançar ao mais vil pecador, aos piores, aos improváveis, aqueles que talvez muitas vezes a gente nesse olhar limitado, olhamos muitas vezes e dizemos assim, esse aí não tem mais jeito, pois a graça de Deus pode alcançar. Uma graça que vai além da nossa compreensão. É claro que é preciso o homem abraçar esta graça, mas uma graça que está disponível ainda hoje, irmãos. Quando eu olho para a igreja e eu prego na igreja, eu fico parado pensando, a gente prega os irmãos às vezes caladinho, tudo tranquilo, mas só Deus sabe a luta e a vida de cada um de nós. Quantos de verdade de nós estamos de verdade sendo alcançados a cada dia por esta graça? Mas eu quero lhe dizer, essa graça ainda é disponível para mim e para você. Ainda é disponível para um mundo manchado pelo pecado, pelo mal. Pena que o povo de Jericó não reconheceu esta graça, mas houve uma mulher que reconheceu, que foi alcançada. E quando a graça alcança, você vê o que é capaz de acontecer. Bênçãos. E eu repito, Deus dizendo, não é porque vocês são bonzinhos, não. É porque Ele é grandioso. Ele é maravilhoso.
Então a graça de Cristo é demonstrada na vida daquela mulher pecadora, mas que mesmo sendo quem ela foi, era uma filha de Deus. Era uma filha do Senhor. Segunda, é preciso reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus em nossa vida. Permitir de fato Deus ser Deus. Raabe reconheceu isso. E quando o ser humano reconhecer a soberania de Deus, Deus é soberano, Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra. Agora, Ele precisa ser Deus na minha vida. Ele é Deus. Ninguém vai mudá-lo nunca. Ninguém vai manobrá-lo. Ele é Deus, Ele é soberano. Agora a questão é saber se essa soberania desse Deus ela é para mim. Raabe fez essa escolha. Por isso que ela não teve medo. Já imaginou se o rei de Jericó descobrisse toda aquela mentira dela, tudo aquilo? Mas ela se arriscou. Porque ela acreditava, ela correu risco. Mas no coração dela, a fidelidade, a soberania que ocupava sua mente e coração, não era mais o rei de Jericó. Era o rei que é rei nos céus e na terra. A soberania de Deus. Reconheça isso em cada momento da sua vida. Cada momento, Deus é Deus. Não precisa ter medo, irmão. Não precisa estar apavorado. Deus é Deus. Pense numa coisa que parece que quando a gente vai envelhecendo, cada dia eu enxergo muito numa realidade muito mais ampla do que no passado. E eu tenho essa realidade comigo. Olha, se Jesus não voltar, se eu não morrer do coronavírus, um dia a morte me encontra. Mas para mim isso não é o que eu devo focar. Porque há um Deus soberano que governa a minha vida. Há um Deus soberano que governa a tua vida. E quando a gente olha nessa perspectiva, é perspectiva de glória, de dias melhores, irmão. E vou te dizer, não começa quando Jesus voltar, não. Começa agora, no dia de hoje. Mesmo que tenha pandemia, mesmo que tenha lutas, dificuldades. Mas quem tem Deus tem paz, quem tem Deus é feliz. E é mesmo. É mesmo. Jesus disse assim, eu não deixo a minha paz como o mundo dá, não. Aquela paz falsa, aquela segurança. Esses dias eu estava olhando o documentário, eu gosto muito de assistir alguns documentários relacionados a desastres de avião, para eu saber como é que eles descobriram, como é que eles... E eu olhando ali o documentário sobre as Torres Gêmeas, queridos, os Estados Unidos já fazia dia que eles manobravam aqueles caras, né? Num pequeno vacilo, num momento eles saíram dos Estados Unidos, quando voltaram, pegaram os aviões e vejo os Estados Unidos, o país mais cheio de armas, cheio de aparato militar, caças e um monte. Foi inútil. Por isso que a Bíblia diz, se Deus não vigiar, né? Se Deus não edificar o lar, consegue entender? Eu entendi na história de Raabe que eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Cada dia, Deus é Deus. Pode deixar Ele guiar, que você vai tomar conta da terra prometida. Você vai tomar posse. Terceira aplicação, uma fé verdadeira, ela produz ações genuínas. Fé de verdade. Há uma pergunta na Bíblia que Jesus fez que muitas vezes me leva a refletir. Ele disse assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Gente, uma pergunta dessa é para a gente pensar. Um mundo cheio de pessoas que estão com a Bíblia na mão, que diz que é crente. Igreja hoje em dia de toda cor e tamanho. Você passa numa cidade como Vitória da Conquista, e em cada rua é uma igreja diferente, igreja não sei do que, do poder não sei do que, da glória não sei do que. E Jesus pergunta assim, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé? Ou pergunta para a gente pensar. E eu vou lhe dar uma boa notícia. Vai sim. Vai achar. Vai ter gente fiel. Entendeu? Vai ter gente que não só crê da boca para fora, mas é uma fé que age. É uma fé que quando eles olham para um lado é montanha, olha para outro é montanha, olha para lá vem o exército, olha para frente tem o mar. Mas é aquele povo que ao crer, Deus diz assim, para que eles estão reclamando? Marchem. E quando botar o pé, o mar se abre. Porque é Deus quem age, irmão.
crê no Deus da palavra, crê no Deus de milagre. Esse é o Deus que nós adoramos. Ou será que Deus só operou de forma extraordinária no passado, na Bíblia? É tão fácil ler esses milagres, essas coisas aqui, mas o Deus é o mesmo. Talvez o problema seja a qualidade da nossa fé, da nossa vida com Ele, da nossa comunhão. Hoje de manhã nós iniciamos com os anciãos, com os diretores de grupo. Creio que o Paulo que eu li lá nos bastidores era Paulo. E, rapaz, eu gostei da mensagem do pastor Eliezer hoje. Ele mostrando que a vitória na vida do crente, a irmã White diz isso, a Bíblia, começa na sala de audiência com Deus a cada manhã. Buscando Deus, deixando Deus ser Deus. A batalha vai ser certeza quando eu estiver unido ao vencedor. Entende isso? Há um pregador da nossa igreja, um pastor, que ele diz assim: o crente não vai vencer por ele mesmo. Ele vai vencer porque Cristo venceu. Por isso que ele já entra na batalha vencedor. Ele já sabe o final, o resultado final da batalha. É só preciso entender. E precisamos de uma fé que age. Raabe fez isso, mesmo correndo riscos. Mas ela fez isso. Quarta coisa, queridos. Aqui eu escrevo assim: em meio a uma geração incrédula, imoral, rebelde, infiel, Deus nos chama à fidelidade. Raabe em meio àquela geração, e veja a conduta. O que é interessante é que a palavra Raabe, ela é mencionada na Bíblia 8 vezes. O nome. Tem mais outras no Salmo, mas não se refere à mulher. Ali é simbólico, mas o nome mesmo, Raabe, é referente a essa mulher. Aparece 8 vezes na Bíblia. 5 em Josué e 3 a gente acabou de ler aqui. Mateus, Hebreus, Tiago. Ok? Dessas 8 vezes que aparece, 5 vai mencionar a prostituta. Porque, infelizmente, a gente leva a marca daquilo que nós semeamos, muitas vezes. Mas lá no reino do céu, não. No registro do nome de Raabe, no livro da vida, não tem a prostituta mais. Não tem mais. Agora veja, é preciso que em meio a um povo infiel, idólatra, perverso, que não reconheceu a grandeza de Deus como Raabe reconheceu, é preciso. E Deus nos convida a sermos fiéis. Raabe traiu o rei para ser fiel ao verdadeiro. Protegeu os espias, porque ela acreditou que o Deus dos israelitas é o verdadeiro Deus, não os deuses que ela ouviu ali em Jericó. A partir dali, não, lá atrás. Para que Raabe tomasse aquela atitude lá atrás, aqui, ela já estava começando a ser fiel ao Deus de Israel. Ela só esperou o momento certo para demonstrar a fé no Deus que lá atrás, quando ela ouviu os testemunhos, quando ela ouviu as histórias, ela começou a crer. Alguns historiadores que dizem e pregadores que dizem assim, que ela desejou mudar aquela vida que ela tinha. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Fé, fidelidade ao Senhor. Deus espera isso, fidelidade. E a sexta e última para a gente ir para casa. Quando nós somos alcançados pelo infinito amor de Deus, nossa vida, ela muda para toda a eternidade. Passamos de uma condição pecaminosa, deplorável, de pecadores, de escravos do pecado, para filhos e filhas de Deus. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Jesus, através de João, nos diz assim, João capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim, Jesus, no versículo anterior, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E no 12 diz, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus nos adota, nos recebe como filhos, querido. Mas precisa recebê-lo, precisa crer. Não tem como você rejeitar esse Pai maravilhoso, essa graça maravilhosa, essa misericórdia maravilhosa e ser eterno. Mas todos aqueles que são alcançados pelo amor do Pai tornam-se parte da família celestial. Um dia Jesus estava no local e a sua mãe de sangue e alguns parentes chegaram e deram um recado para ele, dizendo assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo conversar com o Senhor. E eu gosto dessa frase. Não é que ele menosprezou sua mãe, não é que ele menosprezou sua família de sangue, mas ele foi além, ampliando a visão daqueles para entenderem uma coisa. E ele disse assim: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? São aqueles que abraçam o Pai Celestial, creem nele. Esse faz parte de verdade da minha família, não meramente de sangue, porque a própria Bíblia diz que alguns parentes de Jesus nem acreditavam que ele era esse profeta, que ele era o Cristo. Mas todos aqueles que creem, disse João, eles agora são filhos do Pai Celestial. Queridos, um dia na nova terra, nós vamos conhecer essa mulher. Nós vamos conhecer os heróis da fé. Nós vamos conhecer todos aqueles que reconheceram Deus como Deus nos céus e na terra. Mas eu quero fazer um convite especial para você nessa manhã. A gente vai orar. Eu não termino minhas pregações com música. Mas, queridos, nós estamos vivendo um momento delicado na história desse mundo. Qual é o meu convite como pastor nessa manhã? É convidar a igreja do Senhor, ao povo do Senhor, a realmente entregar a vida a Deus de verdade. Ter certeza que Ele é o teu Deus, que é Ele quem governa cada um dos seus passos, tua família. Viver esta fé sem duvidar, crendo que Ele está agindo, que nós estamos às portas, não da Palestina, não da terra que mana leite e mel, aquela do passado, mas a verdadeira, onde nós estudamos na lição, onde habita a justiça. Onde, segundo Apocalipse, não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte. Gente, está bem pertinho de chegar. Nós estamos com os pés já na entrada da Canaã. E eu quero te convidar a viver uma experiência com Deus de verdade. A tragédia no dia da volta de Jesus não vai ser para aqueles que, como o povo de Jericó, menosprezaram, mas talvez aqueles que viveram, entre aspas, a religião, mas não era verdadeira. E eu quero convidar você nessa manhã a refletir. Tem algo em teu coração que Deus precisa perdoar? Tem algo em seu coração que Deus precisa mudar? Tem algum ponto em sua vida, irmão, que de verdade você sabe e sente que você não está indo de bem com Deus? Ninguém sabe, só você sabe que Deus precisa operar um milagre ali, que Deus precisa mudar. Hoje é a oportunidade, hoje é o dia. Hoje é o dia da gente sair daqui consagrado ao Senhor mais e mais. Fazer do Deus de Raabe o verdadeiro Deus, o meu Deus. Sabendo que na graça misericórdia de Deus, nós somos reis e rainhas do reino celestial. Tem algum irmão nessa manhã, tem alguma irmã, seja dos que estão aqui na igreja ou você que está em casa, ouvindo essa mensagem, mas quer se entregar a Deus de verdade, sem reserva, porque Deus só pode operar de forma plena em nossa vida se o que eu sou e o que eu tenho for entregue ao Senhor. E eu perguntaria: há alguém nessa manhã que quer viver essa experiência? Alguém? Te ajoelha, te ajoelha. Vamos orar, vamos orar. Maravilhoso Deus,
que Deus extraordinário é o Deus da palavra, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, misericordioso, cheio de amor, um Deus paciente, mas também um Deus justo. O Senhor estende sobre a raça humana, seja no passado, no presente ou até o último dia de oportunidade, não uma nem duas, mas infinitas oportunidades, chances. Clama de todas as maneiras, tem convidado as pessoas para entender que o Senhor é a fonte de vida eterna, de felicidade eterna. O Senhor é a cura para a pandemia, o vírus mais terrível que já surgiu nessa terra, o vírus do pecado. Mas infelizmente há pessoas que endurecem o coração, que não querem ouvir, que não querem crer, que não querem seguir. Mas o Senhor vai encontrar pessoas como aquela mulher, uma pecadora assim como qualquer um de nós, mas que creu no Deus da palavra, nos seus milagres, nas suas promessas, e ela desejou aquilo para ela de tal maneira que quando o teu povo foi tomar conta e posse da terra prometida, ela escolheu estar e viver no meio do teu povo. Por tua graça, Raabe e a sua família foram acolhidas na família do Senhor. Tua graça nos alcança também a cada dia, Senhor. Tua misericórdia é estendida sobre cada um aqui. E eu te peço, transforme nossa vida de verdade. Perdoa nossos pecados mais ocultos, Senhor. Nossas falhas, seja um defeito de caráter, seja o que for. Limpa nossa mente, limpa nosso coração, nos consagra para um dia contemplar tua face por toda a eternidade. Escreve de verdade nosso nome no livro da vida do Cordeiro e que permaneça lá pelos méritos e a graça do Cristo. Senhor, dai-nos uma fé que nos conduz à ação a cada dia, sem duvidar, sem questionar. Como diz em Hebreus, o justo viverá pela fé. Se retroceder, Deus não tem alegria naquele que retrocede, que abandona, que desanima. Jesus disse, tem que ir comigo até o fim, custe o que custar. Cremos que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Cremos que os anjos, Senhor, vão descer até aqui. Vai pegar os remidos, conduzir até as nuvens dos céus para esse encontro que nunca mais terá fim. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que os anjos nos levem até ao encontro com Jesus e com Ele possamos ir desfrutar da eternidade, sendo perfeitos e vivendo uma vida perfeita. Cremos nisso de verdade. Até lá tem que atravessar o deserto. Tem provação, tem dificuldade, tem lutas. Mas como alguém disse, não existe vitória sem batalhas. Só que a grandeza da mensagem do povo que tomou posse da terra prometida e daqueles que tomarão, é que Deus prometeu que Ele vai à frente. Ele está conosco. E a vitória é certa em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nesta manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.